Aqui é o professor Joilton Dantas e hoje eu trago para vocês uma super aula de inglês. Lembrando que nós estamos estudando para o Enseja. Sabendo disso, o inglês faz parte da grade de disciplinas que você irá fazer a prova. Lembrando que nas provas do Enseja, a relação de inglês, de língua estrangeira, é uma questão muito mais interpretativa do que a parte gramatical. Mas a gente não vai também se desconectar da parte de gramática. Porém, nós vamos trabalhar nessa aula a parte de interpretação. Mas lembrando que eu preciso, como aluno, ter um melhor vocabulário de inglês. E hoje eu preparei uma super aula falando sobre as formações de palavras, ou em inglês, o word formation. Então a gente vai estudar, prepara o teu material aí, pega teu lápis, teu caderno, tua anotação, porque a nossa aula vai ser super legal. Começando com os substantivos de qualidade. Vamos dar uma olhada aí, os substantivos de qualidade. Os substantivos de qualidade em português são aquelas terminações que dá a ideia de idade. Eles podem ser substituídos no inglês por o TY. Veja os exemplos que estão colocados aí para vocês. A gente tem a palavra city, a palavra cruelty, a palavra simplicity, a palavra naturality e a palavra capacity. Ok, vocês viram essas palavras? As palavras terminadas em ITY em inglês geralmente é o nosso DAD. Com isso, eu aprendo quase 1000 palavras em inglês. Professor, isso é importante? É muito importante. Eu preciso ter um vocabulário melhor, mais extenso. Então essas palavras aparecem nos textos em inglês e elas vão me ajudar a compreender uma questão dentro de um contexto de uma prova, como a prova do Enseja. Então lembrando, as palavras que terminam em ITY, elas são geralmente no nosso português a palavra DAD. Como foi visto a palavra city, capacity. É só fazer a substituição quando eu estiver lendo. Então, em vez de ser city, eu vou lembrar que é cidade. Capacity, eu vou lembrar que é capacidade. Só fazer a troca do ity por DAD, ok? Vamos ver outro exemplo? Olha o exemplo na frase I am at university, ou seja, eu estou na universidade. Só fazer a substituição do ITY pela partícula, né, o sufixo DAD no português, ok? Então aí a gente está trabalhando as formações de palavras. Então a gente já começou e aí já aprendi 1000 palavras em inglês com o nosso ITY, que é os substantivos de qualidade. Agora nós vamos falar sobre os substantivos que eu digo que são substantivos abstratos no inglês, tá bom? O que é o substantivo abstrato? É aquele substantivo que eu não posso pegar. Vamos dar uma olhada aí, ó. Vamos dar uma olhada no quadro? A maioria das palavras terminadas em são no português, elas podem ser transformadas em inglês pela expressão ou a terminação TION. Essa expressão dá a ideia de substantivos abstratos. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês aí. Nation, observation, emotion, conversation e ambition. Então, essas palavras terminadas em TION no inglês, elas são, como se no nosso português, a terminação são. Então, além de eu saber que ela faz parte do são no português, eu aprendo mais uma coisa, que eles são considerados substantivos abstratos. Professor, isso é importante eu saber? É sim. Por quê? Porque além de eu trabalhar o vocabulário, nós podemos trabalhar a gramática. E quando eu falo de gramática em inglês, eu vou lembrar que existem também substantivos abstratos, substantivos concretos. Então, eu vou lembrar que palavras terminadas em TION são a nossa terminação são. E além disso, são substantivos abstratos, ou seja, substantivos que eu não posso contar ou substantivos que eu não posso pegar. Eu trouxe mais um exemplo em uma frase para reforçar este conteúdo. Vamos dar uma olhada? I wanna some information. Você viu o exemplo aí que eu trouxe aqui para vocês? I wanna some information. Eu tenho duas coisas interessantes para que a gente possa trabalhar além dos substantivos abstratos que nós aprendemos agora, e que o TION é o nosso são.
Primeiro, a expressão wanna. Professor, o que é wanna? Wanna é uma expressão informal no inglês. É o nosso want to, é uma contração, é uma maneira informal de ser falado o nosso quero. Eu quero uma informação. I wanna some information. Lembrando que antes de palavras abstratas ou palavras que não posso contar, eu uso também a expressão some no inglês. O que é some? Some quer dizer algum, mas ela é substituída por uma, quando o meu substantivo que vem, no caso, após ele, é um substantivo abstrato. Então, se liga aí, porque eu aprendi mais 1000 palavras no inglês. Até agora, nós estamos aprendendo 2000 palavras e reforçando a ideia. Isso é importante quando eu vou trabalhar um texto em inglês. Nós vamos falar agora sobre o LY. O LY é uma terminação bastante falada, escrita no inglês e é contida em textos no inglês. Até agora, nós não chegamos ainda na parte dos textos em si, mas quando nós aprendemos essas formações e essas palavras, nós vamos expandir o nosso vocabulário. Em relação ao LY, ele é bastante interessante, porque o LY em inglês, geralmente, ele dá a ideia de um advérbio. Então nós vamos falar um pouco sobre os advérbios agora e da terminação LY. Advérbios. Os advérbios que terminam em mente, no caso do português, eles podem ser trocados por LLY ou só LY em inglês. Perceba que a palavra recently quer dizer recentemente. Naturally quer dizer naturalmente. Orally quer dizer oralmente. E happily quer dizer felizmente. E quickly quer dizer rapidamente. Então você percebeu aí que as palavras terminadas em LLY ou só em LY dão ideia do nosso mente. E geralmente essas palavras são advérbios. E são advérbios de quê, professor? Eles são advérbios de modo ou advérbios de frequência. Perceba que quando eu começo a aprender vocabulário, sempre está ligado ao vocabulário a parte gramatical da língua. Ou seja, você agora, além de estar aprendendo 1000, 2000 e 3000 palavras com LY, você também está aprendendo gramática em inglês. Então, inglês não é difícil e aprender inglês com vocabulário e gramática pode ser sim estudado. Então, o LY é um advérbio. Ou ele é um advérbio de modo, ou ele é um advérbio de frequência. Para quem não lembra o que é um advérbio qualifica o verbo, ou seja, ele diz a intensidade, a frequência, o modo, o tempo ou lugar ao qual uma ação é feita. No caso dos advérbios de modo, é como uma ação é feita. Os advérbios de frequência estão ligados a com qual frequência eu pratico uma ação. Eu trouxe um exemplo numa frase para fixar este conteúdo. Vamos dar uma olhada? Olha o exemplo que eu trouxe. I write correctly. Eu escrevo corretamente. I write correctly, ou seja, eu escrevo corretamente. Eu fiz a substituição do LY pelo nosso mente. Então, quando eu digo eu escrevo corretamente, esse corretamente, professor, é um advérbio de modo ou um advérbio de frequência? Fiquei na dúvida. Ele é um advérbio de modo. Sabe por quê? Porque ele diz com qual maneira ou de qual maneira eu escrevo. Eu não escrevo de qualquer forma. Eu escrevo corretamente. Uma das formas de eu reconhecer o advérbio de modo é porque o advérbio de modo geralmente vem depois do verbo. Veja que o verbo escrever, depois dele vem a palavra correct, ok? Vamos dar uma olhada agora nos adjetivos, nas terminações que designam adjetivo. Vamos dar uma olhada? Qual é a função de um adjetivo? O adjetivo, ele dá característica, qualifica, sabe quem? O substantivo. Em inglês, esse adjetivo, ele pode ser também formado por uma terminação. E que terminação é essa, professor? É a terminação able ou able, que nós vamos ver agora. Veja o quadro que eu preparei para vocês. O significado principal da palavra able é como adjetivo, significando capaz de ser. Como sufixo, carrega o mesmo sentido e é usado com diversos verbos para compor adjetivos denotando que algo pode ser feito. Perceba que quando eu falo impossible, eu falo impossível, acessível, quebrável, flexível
e visível, ok? Então essa terminação em inglês able dá a ideia de adjetivos. E de adjetivos caracterizam, sabe quem? Os substantivos. Agora eu trouxe mais um exemplo para fixar esse conteúdo. Olha o exemplo que eu trouxe. My house is comfortable. Ou seja, minha casa ela é confortável. Minha casa não é de qualquer forma. A palavra comfortable é um adjetivo que quer dizer confortável, ou seja, a qualidade da minha casa. Ou seja, termino aqui com 4.000 palavras em inglês. Nós aprendemos hoje que existe a word formation, que é a formação de palavras. Nós aprendemos que existe substantivo de qualidade, que é o nosso ITY, que nós substituímos por português pelo nosso DAD. Nós vimos também que existem substantivos abstratos e uma dessas características é a terminação TION, que é o nosso são. Nós falamos também sobre os advérbios, que são caracterizados também pelo sufixo LY, e terminamos com os adjetivos que em português seria também com a nossa expressão val, que no inglês seria a expressão able. Eu preparei uma questão para que você possa pensar e responder e, consequentemente, aprender e fixar o conteúdo estudado durante essa aula. Vamos para a questão? Leia o cartoon abaixo e responda a questão a seguir. Perceba que nós vemos agora dois personagens interagindo, um senhor e um garoto. E o garoto está mexendo lá no seu computador, provavelmente jogando videogame. Mas o que interessa é a questão. A questão diz assim: a palavra virtually, ela é letra A, um adjetivo, B, um verbo, C, um advérbio, D, um substantivo, ou letra E, um numeral. Você vai ter um tempinho aí para responder a questão, ok? Se você marcou a letra C, é a letra correta. De acordo com o que foi estudado durante a aula, nós aprendemos que esse sufixo LY dá a ideia de um advérbio, geralmente advérbio de modo. A letra correta é a letra C. Se você marcou a letra C, você está de parabéns. E aí, galera, gostou da aula? Se gostou, dá um like, faz um comentário e uma sugestão para a próxima aula. A gente vai ficar por aqui. Mas não esquece de nos seguir nas redes sociais e de seguir o canal, para que você possa estar atento para as próximas aulas. Valeu? Bye bye, see you later.